Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo do canal. Dessa vez a gente vai verificar o componente Combo Box. Na última vez nós verificamos o List Box, que é bem parecido com o Combo Box. O List Box é aquela lista que a gente tem, onde você pode selecionar inclusive mais do que um item, um ou mais do que um, dependendo da parametrização que você coloca. E o Combo Box é aquela listinha que a gente abre e que permite você ter vários itens, só que aí você escolhe somente um deles, né? Então o pessoal usa muito para você colocar como escolha de mês, escolha de anos, idade, né? Você vai colocar que ano que tá, ou no calendário, ou coisas assim. Ou mesmo várias outras coisas que você pode colocar como opções. Então vamos dar uma olhada como a gente faz para utilizar esse componente. Então a gente vai lá para o IDE agora para olhar. Bom, a gente está aqui no nosso IDE. Já abri aquele projeto que a gente tem trabalhado, colocando as várias telinhas. Eu vou fazer, como a gente vai ter como próximos objetos, você tem o combo, depois vai ter o Radio Group e depois vai ter o Browse. Então, vou deixar aqui nesse espaço aqui para o Browse, que a gente vai montar um Browse depois, pequenininho e tal. Eu vou colocar aqui debaixo então o nosso combo. Nosso combo box está aqui, isso aqui é de data. Onde é que está? Aqui está, Combo Box. E vem que é o quinto elemento aqui da lista, logo do lado do List Box. A gente clica aqui, vamos selecionar e colocar aqui nosso Combo Box. Vamos posicionar ele aqui. Vai ver que ele não tem um label, nada disso, aqui antes. Então aí vai, na hora que você montar a tela, você vai usar um label qualquer, né? Que nem esses label 1, essas coisas assim, para poder colocar o seu campo, a definição, né? E aí é que você pode usar o Combo Box em si. Aqui no Combo Box, vamos primeiro alterar o nome. Você tem aqui as propriedades dele. A coluna, né, que ele está posicionado na tela. A Display Edit seria se você pode fazer uma edição, né? Aí você, no caso aqui, a gente geralmente coloca como não, como falso. Vocês podem fazer um teste colocando como true para ver como é que fica. Dropped width, que é nulo, a gente não costuma mudar esses parâmetros. Aqui o font bold, font italic, name, underline, font size, font strikeout. Tudo isso é relativo à letra que você vai estar utilizando aqui. A altura é o tamanho dele aqui na vertical completo, ou seja, é o tamanho que ele vai ter considerando o combo aberto, tá? O tamanho máximo dele. Help ID, também aquela identificação de gente de ajuda. O image, se você for utilizar alguma coisa de imagem. E aqui os itens, que são aquelas coisas que a gente vai colocar um array, né? Então você vai colocar, por exemplo, item 1, item 2, item 3 e item 4. Então essa vai ser a nossa listinha que vai aparecer os itens aqui no nosso combo. Tá? A item source seria aquela questão de você ter alguma outra fonte, né? Por exemplo, se você vai estar usando um banco de dados, alguma coisa assim, você pode usar esse item source. E aqui vamos colocar o nome do nosso combo, usando aquele nosso padrão, combo box, CB.
lista itens. Pronto. Combo box list cb lista itens. Então vai ser esse o nome do nosso componente. Aqui a linha na qual ele está, se está ordenado ou não, verdadeiro ou falso, que você pode ter aqui a lista, você pode colocar de uma outra forma e aí você tem a ordenação. Você pode botar para ele fazer a ordenação. Se tem a parada de pelo tab, o tooltip é aquela velha frase que a gente coloca, né? Então selecione um dos itens. Que é aquele quando a gente para o cursor em cima e fica aparecendo. Deixa eu ver uma coisa aqui, ó. Campo de textos aqui, não tem, é isso que eu queria ver. A gente não tem as aspas. Basta a frase. E o valor padrão, né, 0, quer dizer que não tem nada selecionado. Se você colocar alguma coisa, ele já vai selecionar um deles, né? E aqui o value source também tem alguma coisa, tem relação ao item source. Por exemplo, você está usando isso daqui de uma tabela de dados, banco de dados, aí você vai ter aqui o item e aqui os valores. Visível está visível ou não e o tamanho dele na horizontal, 100. Tá? Então você tem aqui todas as propriedades dele. A gente compila para ver como é que está. Os eventos que a gente tem aqui são, obviamente, os de mudança, quando você muda o item, né? Quando você fecha aqui quando você faz uma alteração do display change, tá? Quando você muda o que está sendo mostrado. O drop-down é quando você abre, o Enter é quando você seleciona, o GotFocus quando cai dentro dele e o Lost Focus é quando você sai dele. Então são esses os eventos que você tem relativos a esse componente. Tá? Além disso, você também tem alguns métodos que você pode utilizar. Para ir nos métodos, a gente tem aqui na ajuda, a gente tem o HMG Reference. Vamos dar uma olhada lá rápida. Que aí a gente já verifica quais são os métodos que a gente pode utilizar para esse componente. Então aqui a gente está no HMG Reference, que abre no browser quando a gente clica ali na telinha de ajuda. E a gente tem os métodos tradicionais de show e hide para você mostrar ou esconder. Que você pode, a vantagem desses métodos é que você pode utilizar eles na programação. Né? Você pode adicionar itens com esse método addItem. Você pode eliminar um item, um delete item. Né? Então add item, delete item. Delete all items para você deletar todos os itens. Set focus para você acertar o foco, né, nesse item e release é para tirar ele da memória, apagar ele de lá. Então, os mais úteis aqui são os add item e delete all items. No caso aí você vai usar sempre um delete all items, como a gente tem feito em outros casos. Um exemplo que a gente pode ver disso é relativo aos daqui dos itens aqui do list box. Então você pode adicionar itens, você pode retirar itens, né? E aí você, quando você está usando esse recurso, geralmente você vai adicionar itens, você vai apagar todos os itens primeiro e readicionar se você estiver trabalhando com um banco de dados, por exemplo. Uma ideia de você utilização dessa seria, por exemplo, você tem uma loja de roupas e na sua aplicação você tem
Você tem lá o produto, por exemplo, camisas, camisetas, assim por diante, e você tem as cores. Então você pode fazer com que é, sejam alterados essas informações de acordo com o banco de dados. Por exemplo, você tem lá camisas em vermelho, verde, azul, laranja, e aí você resolve de deixar disponível que a pessoa possa, durante o cadastro, você tem lá a loja funcionando, então aquelas, aquelas cores disponíveis, né, para aquela camisa. E tem uma lá numa tela em outro do computador, alguém vai lá está cadastrando. E você recebeu lá camisas hum, cinzas. E aí a pessoa que está cadastrando vai adicionar camisas cinzas no seu cadastro. Então ela vai lá e adiciona a camisa cinza. Se você tiver deixado isso fixo, ou para a pessoa ter que ficar sempre saindo da tela inteira, por exemplo, se você está numa tela de pedido naquele terminal, e a pessoa, para evitar a pessoa ter que sair da tela de pedido para poder voltar, para poder inserir com as cores novas, quando outra pessoa vai colocar no outro computador a camisa da cor cinza, aí você conseguir fazer essa atualização aqui. Então, ah, na hora que você vai, só bastaria ele, por exemplo, ele sair, ele fazer a alimentação desse combo das cores das camisas disponíveis, né? Na hora que ele entrar na tela. Então ele entrou na tela, essa minha propriedade items aqui estaria vazia, ou mesmo que tivesse com alguma coisa, você iria deletar todos os itens que estão nessa propriedade e fazer a consulta no banco de dados para carregar as cores disponíveis para esse produto. Então você tem, por exemplo, também você tem camisetas e camisas, e a pessoa vai lá e escolhe na mesma tela de produto, a pessoa vai inserir um produto e ela escolhe camisetas. Aí as camisetas têm determinadas cores, então você vai, na hora que ela colocou camisetas, ela tirou o foco dali, você vai, através do evento Lost Focus, ou do Enter, que selecionou aquela camiseta, aí você vai no banco de dados, vai ler as cores disponíveis para camisetas e colocar disponível no combo das cores de camiseta, que podem ser as mesmas ou pode ser diferente das cores das camisas, por exemplo. Então, se a pessoa escolheu camisas, o combo com as cores vai ser um. Se eu escolher camisetas, os itens do combo de cores vai ser outro, variando dependendo do produto. Então, esses eventos de aqui para as escolhas vão ser muito importantes, porque você vai estar usando esses eventos para poder disparar o de alimentação e você vai no, na, no combo das cores, você vai estar usando aquele delete all items e o add items para você adicionar os itens, adicionar as cores dessas disponibilidades, do que tem disponível. Entendeu? Assim como outras características que você possa colocar. Então, isso é um exemplo de uma aplicação, de uma utilidade que você pode ter para esses métodos e para essas propriedades. Bom, explicado isso, vamos compilar a nossa aplicação e ver como ficou aqui nossa lista. Depois a gente vai adicionar aqui uma informação em algum lugar aqui. Eu vou só reduzir um pouco esse tamanho. E eu vou adicionar aqui embaixo uma, uma label aqui embaixo para dizer o que a gente selecionou, tá? Aí então vamos compilar aqui só para a gente ver a nossa lista funcionando. Vamos lá, cadê?
executar. Então ele vai salvar e compilar. Bom, aqui compilado o nosso programinha. Vamos ver se está funcionando. Continua funcionando as partes. O ativo troca lá as cores, conforme a gente tinha pensado. Vamos lá, selecione um dos itens, que é a nossa frase que a gente colocou. E você clica aqui, você viu que não tinha nada selecionado. Aí você vem e seleciona um dos itens, se tem dois, por exemplo. Por enquanto não aconteceu nada. Vamos fazer duas mudanças aqui para a gente ver. Uma que é relativa ao item selecionado. Vocês veem que ele, inicialmente ele não tem nada. E também você não consegue voltar à situação de não tem nada. Mas você pode ter um item padrão. Como é que você vai dizer isso? A gente vem aqui, não, no formulário. Aqui a gente fala, olha, o meu item padrão, aqui, value, a gente coloca como 2, por exemplo, que é o segundo item da lista. E vamos compilar de novo e ver o que acontece. Antes disso, deixa eu colocar um label aqui embaixo. Esse daqui eu vou colocar o alinhamento centralizado. O nome dele aqui vai ser LBL lista itens. Esse daqui era o label, né? Tá. Daqui era o label seleção list box. Esse aqui é o lista itens, legal. E aqui no evento, ok, enter, que seria o evento da seleção, né? Aí a gente vai fazer a mudança aqui, enter. A gente vai fazer a mudança dele aqui para pegar o resultado da seleção. Então, local item recebe 0, recebe get property da nossa main, o nosso componente cb lista itens, propriedade value, ele vai me retornar. E vou colocar set property main lbl lista itens value item. Então eu vou colocar lá naquela label o que a gente tiver selecionado. Ele não vai ter, ele vai começar sem nada, porque ele não vai ter, a gente não vai ter dado enter, né? Então não vai ter selecionado nada
apesar de que o padrão dele vai ser o 2, tá? Então você poderia colocar, por exemplo, um valor padrão para ele como sendo nesse daqui, de acordo com o padrão desse. Então vamos colocar, por exemplo, aqui a propriedade dele. Como value, colocar 0. Não, 2, que é o que a gente tinha falado. Só para já ficar definido, né? Deixa eu olhar aqui então. Vamos só compilar e ver como vai ficar. Salvando e compilando. Bom, temos aqui o 2 que a gente forçou, né? E o item 2, vocês viram como estava naquele item já padrão, o valor como sendo 2, ele pegou o segundo item da nossa lista. Ele já trouxe. Então isso serve, aquele item lá, aquele valor serve para a gente definir o item padrão que vai ser utilizado. Então se você quiser, por exemplo, colocar sempre para começar pelo 1, você coloca no 1. Você pode usar isso também quando você estiver lendo do banco de dados. E na hora que você lê, você seleciona, você vai estar carregando os dados e você vai ter o combo. Por exemplo, do endereço, você vai ter o combo do que está cadastrado no banco de dados. E aí aquele veio e você altera aquela propriedade para ser a informação que já está cadastrada, porque senão ele vai trazer a informação em branco. Tá? Não sei se consegui explicar direito, mas seria isso. Tá? Então agora vamos ver, se eu colocar o 3 aqui, aí dou Enter, ele mudou para 3. Tá? 4, eu coloquei aqui o detalhe, coloquei naquela propriedade on Enter, então eu preciso efetivamente dar o Enter. Eu posso fazer a mesma coisa no Lost Fox, que você tem também aquela propriedade Lost Fox, aquele evento Lost Fox dele, né? Então, se eu colocar, eu posso fazer isso, por exemplo, com uma função, e aí eu chamar essa função no onEnter e no onLostFox para que ele faça a atualização dessa nossa lista, dessa nossa informação aqui de baixo, a partir do que foi selecionado aqui. Então, por exemplo, aqui eu coloquei com Enter, então eu estou dando Enter e ele está alterando ali. Mas seria o equivalente eu vir aqui e aqui no evento onEnter, por exemplo, eu tenho aqui, eu posso colocar, dando um Ctrl C aqui, para não ter que fazer a mesma coisa, e aqui no Lost Fox, eu colocar a mesma função, tá? Mesmo onEnter, aceitar, eu vou estar chamando a pertence ao projeto. Não deixou, então eu teria que fazer aqui uma Lost Fox e tudo bem, vamos lá. Nessa Lost Fox eu chamo essa daqui. Eu chamo a onEnter, que é uma função que está pública, ela não está estática, então ela deve estar visível. Tá? E vamos compilar para a gente ver se funciona essa ideia desse jeito. Deve funcionar. Então, como vocês já repararam, essa função, esse componente, ele é muito usado em vários programas. É uma coisa muito comum da gente usar em formulários, inclusive em várias linguagens. Tá? Então, vamos lá. 3
A gente estava precisando dar o Enter para ele mudar para o 3 aqui embaixo. E tudo bem, funcionou. Agora eu quero botar o 1. Eu vou só dar o Tab para mudar o foco. Olha, eu dei o Tab, ele mudou o foco, ele foi já para outro lugar. Né? Com esse daqui ele deve estar na sequência, olha, está aqui no botão 1, porque ele perdeu o foco, já trocou. Mesma coisa se eu ponho aqui o 4, e aí eu mudo de campo, você viu que está aqui o 1, né? Então agora eu vou trocar para cá dos itens, para a nossa list box. Clico ali, você viu que ele perdeu o foco e já trocou. Então com isso você já tem já sabe como pegar, já viu como faz para recuperar a informação, né, que está aí nesse campo. E de qualquer jeito vai estar na informação mesmo que você não utilize nesse, né, porque ele vai alterar o valor. Então você vai usar isso para um banco de dados, alguma coisa assim. Lembrando que aqui, esse 4 é o número aqui, é da ordem aqui. Então esse aqui é o elemento 1, 2, 3 e 4. Se isso daqui tiver, se você quiser aparecer o texto que está aqui, aí em vez de aparecer o número, você vai ter que fazer aquela jogadinha que a gente fez aqui no listbox, que é alterando, pegando a posição no vetor. Tá? Aí você vai ter que ter o vetor um vetor em uma variável, né? E utilizar essa variável para posicionar, pegar qual é o elemento da variável que você quer e tudo mais. Não vou estar fazendo isso aqui, porque é uma coisa que vocês já sabem, já foi visto, então você já está tranquilo para poder fazer. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem também já avisar, já falar nos comentários que vocês têm alguma dúvida e eu vou respondendo conforme eu vou podendo. Bom, eu espero que tenha ficado claro a utilização desse componente e o que você tem de recurso, como pegar os valores e tudo mais. E no próximo vídeo a gente vai falar dos Radio Group, que é nada mais nada menos do que aquelas que a gente costuma ver a listinha com os botõezinhos, com as bolinhas do lado, e na qual você seleciona naquele agrupamento somente um item, você não pode selecionar mais do que um item. Né? E você consegue ver já todos os itens porque é uma lista, né? Mas é uma lista bem mais curta, você não tem todos essas possibilidades que a gente tem aqui. Então, atingimos o objetivo do nosso vídeo de hoje. Então, obrigado por assistir. Deixem seus comentários, dúvidas e sugestões. Se gostaram do vídeo, deixem seu like. Se não são inscritos, se inscrevam no canal. E não esqueçam de compartilhar com os amigos que possam se interessar também por esse tipo de conteúdo. Obrigado e até a próxima.